VBA no Excel para iniciantes. Canal Programador Excel VBA com Gleitson Pereira. Inscreva-se. Essa é a nossa 36ª aula de nosso curso de Excel VBA com o banco de dados Microsoft Access. Na aula de hoje, vamos estar repassando os valores do FRM PESC Membros Diz para o FRM Dízimos, através do evento duplo clique do List View, e habilitando os filtros do FRM PESC Membros Diz. E aí, você não vai deixar de aprender a programar por causa de R$ 69,90, não é? Essa é a nossa 36ª aula de nosso curso de Excel VBA com o banco de dados Microsoft Access. Lembre que são mais de 40 aulas deste curso. Ou seja, se essa é a 36ª aula, 35 aulas já foram publicadas no canal, certo? Ou seja, você já pode estar fazendo seus estudos. Então adquira este curso com o curso em andamento, que você economiza R$50. O curso com as aulas em andamento está por R$ 69,90. Então entre em contato aí pelo e-mail ou pelo número do WhatsApp para maiores informações. E lembre-se que você terá suporte a este curso pelo nosso grupo de WhatsApp. Venha fazer parte do nosso grupo e apoie o nosso canal. E a você que não é inscrito, inscreva-se agora. Então, vamos executar aqui o nosso formulário. Vou clicar aqui no ícone cadastro, no FRM Dízimos e aqui no símbolo PESC, certo? Para chamar o nosso quarto e, acredito eu, quarto e último formulário. Então é o seguinte, na aula 34 e 35 a gente já fez a programação aqui para este formulário, certo? Só que lembre-se que na aula passada a gente fez a programação do item clique e desabilitamos os eventos change dos objetos, que conforme a gente digitava, ele fazia os filtros, certo? Hoje, esses filtros não serão mais feitos dentro do evento change, e sim a partir do momento que o usuário clica nesses filtros, certo? E se ele der um duplo clique nesses filtros, aí fará a limpeza. Então será um clique para fazer o filtro e um duplo clique para fazer a limpeza dos campos e trazer o list view novamente atualizado com as quantidades de registros que tem até o momento, certo? Por quê? Porque dentro do evento item click que a gente fez a programação, conforme a gente clica, ó, observe que traz os dados, certo? Quando está com o evento change feita a programação, ele acabava limpando todos os dados do list view e deixava apenas o item selecionado no list view, devido ao eu repassar os valores para os objetos e aí já fazer os filtros, certo? Então, ele só vai trazer o filtro agora quando eu clicar no item, no filtrozinho aqui. E se eu der um duplo clique, ele vai fazer a limpeza, certo? E se eu der um duplo clique aqui no nosso item do list view, eu quero que ele repasse esses valores do item selecionado para estes objetos aqui, certo? E lembre-se o seguinte, estes objetos aqui, certo? O campo código, o membro, CPF e a foto, basicamente tem o mesmo nome dos objetos aqui do outro formulário. O que muda somente são os nomes dos formulários, certo? E lembre-se que isso o VBA permite, ele não permite que eu faça isso, é no mesmo formulário. Mas em formulários diferentes eu posso ter o mesmo nome dos objetos, certo? Do outro formulário que eu me refiro. Então vou fechar aqui. Sem demais longas, vamos programar. Para termos acesso ao nosso Visual Basic Editor, o nosso famoso VBE, pressione Alt mais F11, que é o nosso atalho. Já com o nosso VBE aqui aberto, pressione Ctrl mais R para ter acesso ao Project Explorer. Ou se preferir, clique em Exibir, Project Explorer, certo? Vou dar um duplo clique aqui no nosso FRM PESC Membros Diz, ele já se expandiu aqui. E observe o seguinte, ó, vou clicar nesse objeto, Propriedades, observe o nome dele, TXT código membro, TXT nome, e esse é o TXT CPF, certo? Vou diminuir aqui um pouco vou diminuir aqui um pouco a janela das propriedades para selecionar o FRM Dízimos, ó. E esse também tem o mesmo nome, ó, TXT código membro, TXT nome e TXT CPF, certo? E esse daqui é o IMG membro dízimos. Então vejam que ambos os formulários têm o mesmo nome. O que vai mudar, obviamente, são o nome dos formulários, ó. Esse é o FRM Dízimos e este, obviamente, é o FRM PESC membro Diz, certo? Então vou dar um duplo clique neste, vou fechar aqui a janela das propriedades do Project, vou dar um duplo clique aqui no List View. Carregou aqui o evento item clique, certo? Vou mudar do evento item clique para o evento duplo clique, certo? Venho aqui, escolho a opção DB clique, ou seja, o duplo clique. E é o seguinte, ó.
Quando eu der o duplo clique na linha selecionada, eu quero repassar os valores dela para os objetos, certo? Do outro formulário. Mas basicamente é o seguinte, lembre-se que quando eu clico na linha, ele repassa os valores para os objetos do formulário que eu estou executando, certo? Que é o FRM PESC membro DISE, através do evento item clique que está aqui abaixo, certo? Então, depois que esses dados estão nesses objetos, que é aí que eles são repassados, certo? Através do evento duplo clique para o outro formulário. E, obviamente, vai descarregar o formulário FRM PESC membros DISE, certo? Não se preocupe que na prática vai ficar muito mais fácil o entendimento que eu quero passar para vocês, certo? Então é o seguinte, ó. Vou colocar aqui o nome do meu formulário. Como eu vou estar trabalhando via código dentro de outro formulário, eu tenho que colocar o nome do formulário, certo? Então, esse vai ser o FRM dízimos, ponto. Observe que eu coloquei o ponto e ele já reconheceu que eu digitei de forma correta o nome do formulário. E no caso vai ser o meu txt, código membro, certo? Ponto text. Vou copiar até aqui para ser mais breve, Ctrl C, igual a FRM, PESC, membros, DISE, ponto. Observe que eu devo ter digitado algo errado, pois ele não reconheceu, certo? FRM, PESC, acho que tem um Q aqui. Vou botar agora o ponto. E agora sim ele reconheceu. Ó. Então, ao invés de esse ponto, eu vou colar o que eu copiei aqui, do txt código membro.text. Como os objetos têm o mesmo nome de objeto, ó, como os formulários têm os mesmos nomes dos objetos, então por isso que eu copiei esse daqui e colei aqui, certo? Então é o seguinte, ó, vou colocar aqui, por exemplo, um load, certo? Um load me, certo? E vou executar, para que vocês possam entender. Primeiro eu vou clicar em exibir, Project Explorer, e eu tenho que executar o formulário anterior a ele, que é o FRM dízimos, certo? Ó, vou clicar aqui na nossa pesquisa para chamar esse formulário. Quando eu clico aqui no item, ó, ele já repassa os valores para essas combo box, perdão, para essas text box, certo? Através do item clique, elas assumem esses valores. Quando eu dou o duplo clique, ó, observe que o valor 9 já apareceu aqui, certo? Então essa é a lógica que eu quero que apareça o membro, o CPF e a imagem do membro, certo? Aqui no objeto aqui. Obviamente, basta eu fazer agora a programação para os demais objetos, certo? E um detalhe, aquele onloadMe fez descarregar aquele formulário que estava sobre este, certo? Então, vou fechar aqui, Visual Basic, duplo clique aqui no nosso FRM PESC membro DISE, duplo clique no nosso List View. Então, tanto faz eu colocar esse me, como eu pegar esse nome aqui, ó, que é o do formulário, colar aqui, certo? E ele vai executar do mesmo jeito, certo? Mas vamos economizar código, vamos deixar o me. O VBA entende que esse me se refere ao formulário que está sendo executado, certo? Perdão. Então, para ser mais breve, vou copiar esse linha de comando, Ctrl C, Ctrl V aqui novamente, certo? Então, aqui ao invés de ser txt código membro, vai ser o txt nome, certo? E, obviamente, aqui também é o txt nome. E o que a gente vai fazer agora? Aqui é o txt nome, obviamente. Aqui é o txt CPF, certo? Acho que vocês estão compreendendo a lógica, ó. Estou mudando apenas o nome dos objetos, certo? Pois eu copiei a linha que já está funcionando, certo? Copiei essa, colei aqui e mudei apenas o nome dos objetos, certo? Se eu executar agora, ó, vou fechar aqui porque eu tenho que executar o formulário anterior a ele, certo? Para que possa receber os valores. Então vou executar aqui. Vou clicar aqui no símbolo da PESC, ó. Vai chamar o formulário aqui, que eu faço a pesquisa por parte, né, do nome ou parte do CPF. E se eu clicar aqui, por exemplo, na Darklane, ó, duplo clique nela, aqui deu um errinho porque é TXT, certo? Eu botei só o CPF. Então, TXT, vou executar de novo aqui, observe que ele assumiu os valores, ó. Não trouxe a foto porque eu ainda não fiz a programação para isso, certo? Então vamos lá, fechar aqui, Visual Basic, FRM PESC membros DISE, duplo clique aqui no nosso List View. E o que eu vou fazer aqui, ó, para ser mais breve, eu vou pegar esta linha de comando, certo? Lembre-se que essa linha de comando está capturando, através do item clique, certo? A coluna que está armazenada a foto, certo? Então vou dar o Ctrl C aqui e vou para cá novamente, ó. Vou dizer o quê? Que a minha variável foto
vai armazenar o que tiver nessa linha de comando, certo? Como eu aqui eu não estou trabalhando com it, é necessário que eu coloque o nome do objeto, certo? Senão vai dar um erro. Então vou colar aqui, para que o VBA entenda que esse .select e .subitens faz parte do lstPESC membros, certo? E tem um detalhe, dessa vez eu não vou descarregar a foto no objeto. Por quê? Porque a foto só vai armazenar este valor, certo? Porque o que vai ser descarregado no objeto é o próprio objeto, certo? Então vou copiar essa linha de comando para ser mais breve e vou colar aqui, ó, Ctrl V. E vou mudar aqui todo, ó, porque agora é a foto. Então, .img, membro dízimo, .picture, certo? Somente isso. Agora sim, eu copio isso aqui, Ctrl C, e colo aqui, ó. Seleciono tudo isso aqui, Ctrl V, certo? Vou clicar em exibir, objeto, exibir Project Explorer, FM dízimos, vamos executar este. Vou selecionar novamente, clicando aqui em pesquisar. Vou selecionar a Darklane, duplo clique nela e observe que assumiu os valores, ó. O MG Picture recebeu aqui a foto, o CPF, o membro, certo? O nome do membro e o nome, certo? E o campo código, beleza? Então aqui o usuário vai ter o trabalho só de informar a forma de pagamento e o valor, certo? E eu posso ainda dar uma melhorada, colocar o foco aqui na forma de pagamento. Então, fechou aqui, Visual Basic, duplo clique no AFM membro Diz, duplo clique aqui. E após eu descarregar este formulário, certo? Que é esse formulário padrão aqui, que está sendo exibido, o FRM PESC membro Diz, vou copiar aqui FRM dízimos, para ser mais breve, Ctrl C, aqui abaixo, Ctrl V, ponto, CMB, forma pagamento, ponto 7, focos, certo? E o que é que eu vou fazer agora, ó? Vou executar esse formulário aqui, FRM PESC membro Diz, para vocês entenderem o seguinte. Lembre-se que quando eu fazia a programação, eu comecei a aula 34 e a metade da 35, eu fiz a programação para quê? Ao digitar aqui, por exemplo, 1, ele já fazia o filtro, certo? Ao digitar aqui, por exemplo, GLE, ele já fazia o filtro, certo? Buscando o GLE em qualquer parte aqui do nome, certo? E o CPF é a mesma coisa. Só que hoje ele não faz porque eu desabilitei. Por que que eu desabilitei? Porque quando eu mudo aqui, ó, os valores, por exemplo, quando eu clico aqui no item, ele já traz esse valor aqui para os objetos, certo? E quando ele traz esse valor e tinha a programação dentro do evento change de cada objeto desse, ele acabava limpando o meu list view, certo? E não é o que eu queria apenas selecionar o item. Eu não queria limpar o list view, certo? Então por isso que eu removi daqui. Porém, é necessário que eu tenha essas rotinas. E essas rotinas vão ficar dentro desses filtros. Ou seja, quando o usuário clicar no, botar aqui, por exemplo, 9 e clicar aqui no filtro, ele vai filtrar tudo relacionado ao 9. Quando ele clicar aqui no filtro, ele vai clicar tudo relacionado ao que eu digitar aqui dentro, certo? Beleza? Então vou fechar aqui, Visual Basic, duplo clique aqui no nosso objeto, observe que esse é o TXT código membro. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Vou recortar essa rotina até o end with, vou dar o Ctrl X, não posso ter nome duplicado, certo? Então vou apagar aqui o nome dessa rotina, que é o mesmo aqui da de cima, ó. Embora esteja comentado e eu esqueça e acabe descomentando, vai dar erro, certo? Então vou apagar aqui. Vou voltar aqui clicando em exibir objeto. E o evento que está dentro do evento change aqui, vou mudar para o evento clique desse objeto. Vamos ver o nome dele. Ele se chama LBL filtro código. Como o próprio nome já sugere, ele filtra pelo código. Duplo clique nele e Ctrl V. E obviamente vou descomentar isso aqui, ó. Editar, remover comentário e vou executar aqui para que vocês entendam a minha lógica, ó. Se eu colocar 1, ele traz tudo relacionado a 1, certo? Ó. Beleza? E eu quero o seguinte, se eu dar um duplo clique nesse objeto, eu quero que ele limpe essa busca aqui do 1 e retorne novamente a quantidade de registros que tinha antes da busca, certo? Então eu vou fechar aqui, Visual Basic. Antes de eu dar o duplo clique aqui nesse objeto, vamos terminar a programação aqui dos demais. Então duplo clique aqui nesse objeto, observe que é o TXT nome, vou recortar aqui a rotina que está logo aqui abaixo, Ctrl X, vou apagar isso aqui todo, certo? Vou aqui no FM PESC dízimo, duplo clique nesse objeto, Ctrl V, certo? Então aqui eu vou fazer a busca pelo filtro por parte do nome. Acho que estão me compreendendo. Duplo clique nesse objeto também, CPF está aqui logo abaixo, vou apagar isso daqui só para evitar algum tipo de erro. Vou fazer a mesma coisa, ó. Ctrl X, vou apagar aqui essa rotina que estava comentada. Vou apagar isso aqui tudo, certo? Não tem problema. Se eu clicar de novo no mesmo objeto, ele vai criar novamente a rotina. Duplo clique aqui no objeto, Ctrl V, vou descomentar isso aqui,
vou remover o comentário, ó, certo? E antes de qualquer coisa, eu já tenho uma rotina limpar, certo? Que é bem simples. Vamos procurar ela aqui, certo? Vou pressionar aqui o Ctrl L e vou digitar limpa, certo? Que eu não me lembro se eu coloquei limpar ou limpa filtro. Vou clicar aqui, localizar a próxima e observe que ele localizou aqui, ó. Então a rotina limpar filtros, olha o que é que ela faz, ó. Ela limpa o meu list view, limpa o meu objeto txt código membro, o txt CPF e o txt nome. E limpa a variável foto, ó, certo? E carrega o membros dizimistas, certo? E ele pode fazer mais alguma coisa, ó. O meu mi.img membro.pictory, certo? É igual a load pictory, abro parênteses, fecho parênteses, certo? Ou seja, eu estou dizendo que não tem foto dentro desse objeto, beleza? Então, eu vou copiar aqui, Ctrl C, e observe que ele faz o carregamento dos membros dizimistas, certo? Após ele fazer tudo isso. Ou seja, ele traz tudo novamente, após ele limpar os filtros e limpar os objetos. Ctrl C aqui. O que eu vou fazer? Ó, fmpesc dízimo, duplo clique nesse. Aqui é o evento clique. Dentro do evento duplo clique desse objeto, eu vou colar a rotina que eu acabei de copiar. Ó. Cal, para chamar a rotina, e colo a rotina. Então, eu vou copiar logo tudo aqui para ser mais breve. Ctrl C. fmpesc membro diz, duplo clique nesse objeto. Vou mudar do evento clique para o duplo clique deste. Ctrl V. A mesma coisa para o outro. Ó. Vou mudar do evento clique para o duplo clique e Ctrl V. E vamos executar para que vocês possam entender a minha lógica, certo? Vou executar. Por exemplo, eu venho aqui, digito 4 e clico no filtrar. Ele filtrou, certo? Se eu der um duplo clique no mesmo, ele limpa o filtro, certo? Limpa o campo e limpa os filtros, certo? E observe o seguinte, ó, ele traz novamente os registros encontrados, ó. E se por acaso eu fizer isso, ó, e der um duplo clique nele, ó, duplo clique, ele limpa novamente os campos, certo? Aqui é a mesma coisa. Se eu vir aqui botar GL, ó, filtro. Se eu quiser limpar o filtro, ó, duplo clique. A mesma coisa aqui também, ó. Vou botar 12, filtro. Se eu apagar aqui, não é necessário que eu apague manual, certo? Eu posso dar um duplo clique aqui, ó. E se eu vir aqui selecionar novamente o item e não era o que eu queria, eu dou um duplo clique em qualquer um deles que eles vão apagar, ó. Certo? Se você preferir, você pode criar um ícone aqui que faz o que cada um desses estão fazendo, certo? Individualmente, beleza? Então era isso. Concluímos esta aula, certo? Vou voltar aqui só para mostrar uma coisa para vocês, ó. Vou fechar aqui, Visual Basic, duplo clique aqui no nosso FM Dízimos e vou executar esse formulário, ó. Vou clicar no salvar. Observe que o salvar já emitiu uma mensagem aqui, ó. Preencha os campos obrigatórios, código, membro e assim vai, certo? E ele tem uma observação, ó. Se o campo valor for igual a 0, não é feito o cadastro do dízimo, certo? Vou dar um OK. Ele pinta os campos obrigatórios, não pintou o CPF, porque o CPF não é obrigatório. E o campo data não está pintado, porque o campo data está preenchido, certo? Porque dentro do evento aqui, ó, a gente já colocou dentro do evento dos objetos aqui, que se eles for diferente, certo? De vazio, eles não ficam em branco, certo? Tanto é que se eu digitar um aqui, ó, observe que ele não fica mais em branco, ó. Perdão, ele não fica mais vermelho. Se eu clicar novamente em salvar, ó, novamente ele pinta. Então, o botão salvar, eu não criei ainda a rotina para salvar, mas criei a verificação, certo? E essa verificação a gente já viu nas aulas passadas, certo? Visual Basic, duplo clique aqui, observe que eu já deixei pronta aqui a estrutura Select Case. Aqui dentro do botão salvar, que é o botão 2, ó, vou clicar em salvar dízimo. Na realidade, vou selecionar, clique em definição, e ele vai me mostrar aqui, ó. Então, toda essa verificação aqui, a gente já aprendeu a fazer ela, certo? E, obviamente, após o end if aqui, aí a gente vai fazer a programação juntos da rotina salvar o dízimo, certo? Eu deixei aqui pronto apenas a verificação para verificar se os campos obrigatórios estão vazios, beleza? Então, até o próximo vídeo. Falou!